Neste vídeo, então, nós vamos discutir, né, o conceito de impulso. Lembrando, né, que a gente vem numa sequência de conteúdos, né, que são as leis de Newton, né, com isso a definição de força, a definição de trabalho, energia, energia cinética, energia potencial. Então, agora vamos contextualizar um pouquinho. Quando descrevemos a ação de uma força, podemos dizer que existe o trabalho de uma força, que é a relação entre a força e o deslocamento, e também nós podemos descrever o impulso. O que é o impulso? É a relação entre a força e o tempo de atuação, certo? Então, aqui, o teorema de impulso nos dá a seguinte equação. O impulso, né, de um sistema é calculado pela força resultante vezes a variação do tempo. Então, nós podemos dizer o seguinte, que impulso, como vocês podem ver, tem aqui uma flechinha em cima, assim como a força resultante. Isso significa que é uma grandeza vetorial que pode ser associada a qualquer força que atue em um corpo por um determinado intervalo de tempo. Intervalo de tempo, variação de tempo. O impulso vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. E a unidade no Sistema Internacional de Unidades, então, é Newton vezes segundo. Por quê? Porque a força é dada em Newton e o tempo em segundos. Então, Newton vezes segundo. Muito bem, mas nós temos uma outra grandeza associada, denominada quantidade de movimento. Então, o que seria? Quando uma força resultante não nula age sobre um corpo durante um intervalo de tempo, o corpo sofre uma variação em sua velocidade. Tá? Então, se eu vou atuar com uma força resultante diferente de zero, significa que a velocidade desse corpo vai variar, certo? A grandeza responsável por essa variação é denominada quantidade de movimento. E matematicamente ela é representada por esta equação aqui, ó. Quantidade de movimento é igual a massa do corpo vezes a velocidade, tá? Lembrando que a quantidade de movimento, que tem uma flechinha aqui, também porque é uma grandeza vetorial, possui a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Da velocidade, porque a relação de quantidade de movimento é a relação entre a massa e a velocidade. E a única grandeza vetorial que a gente tem, né, é a velocidade. Unidade no Sistema Internacional da Quantidade de Movimento pode ser Newton vezes segundos, tá? Ou pode ser quilograma vezes metros por segundo, porque a massa é dada em quilogramas, né? E a velocidade em metros por segundo, certo? Bom, nós temos o teorema do impulso, e esse teorema nos diz: o impulso resultante de um sistema de força sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Ou seja, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. O que é a variação da quantidade de movimento, né? A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos inicial. Então, vai ser a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Então, quando a força que provoca o impulso é variável, nós vamos ter outra equação, assim como quando a gente estudou trabalho de uma força variável, tá? Então, assim, se a força é variável, o impulso também é calculado de forma diferente. Só que o que a gente tem que cuidar? Aqui eu trago 3 gráficos, né, para vocês como exemplo. Mas cuidem que quando eu vou calcular o impulso de uma força variável,
O impulso é a relação entre a força e o tempo. Então, eu tenho que ter aqui força e aqui no outro eixo, tempo. Por quê? Porque se eu tiver força e deslocamento, a área desse gráfico vai me dar o trabalho. Mas se eu tenho força e tempo, a área desse gráfico vai me dar o impulso. Então, o que a gente tem? A gente tem que, se eu tiver uma força variável ou eu tiver o gráfico, como é esse caso aqui, em que eu tenho o gráfico da força e do tempo, a área do gráfico vai me dar o impulso, certo? A área é sempre a área abaixo da linha, ó. Abaixo da linha, ó. Aqui está a linha de como a força varia em função do tempo. Abaixo da linha, essa área em verdinho, da mesma forma aqui, ó, é abaixo da linha, sempre projetando no eixo X. Por exemplo, essa linha aqui está abaixo, né, do nosso eixo X. Então, a projeção é para cima, certo? Como que a gente calcula a área das principais formas matemáticas que a gente conhece, que é o retângulo, triângulo, trapézio, né? Como que é? Bom, primeiro, se a gente tem um retângulo, o impulso vai ser a base vezes a altura, ó. Base vezes altura. Se a gente tiver um trapézio, né, nós vamos ter base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se nós tivermos um triângulo, nós vamos calcular, né, o impulso através da equação do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E em outros casos, como esse terceiro caso aqui, que nós temos dois triângulos, o que a gente faz? Calcula a área 1, calcula a área 2 e soma. Lembrando que a gente tem que levar em consideração o sinal, porque aqui nós vamos ter uma área positiva e aqui nós vamos ter uma área negativa. Então, não esqueçam de levar em consideração os sinais, certo? Agora nós vamos fazer alguns exemplos, tá? O que a gente discutiu até agora? Que o impulso é a relação da força com o tempo, certo? E esse impulso também pode ser igual à variação da quantidade de movimento. Então, vamos discutir o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim: uma partícula com massa de 4 kg movimenta-se horizontalmente para a direita com velocidade de 3 metros por segundo. Uma única força F é aplicada durante 10 segundos e ela passa a se mover com velocidade de 4 metros por segundo verticalmente para baixo. Letra A. Determine a quantidade de movimento inicial e final. Tá? Letra B. Determine o módulo da força, supondo-a constante. Tá? Então, vamos fazer a letra A. Primeiramente, vamos tirar os dados, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos que essa partícula tem 4 kg. Lembrando que ele se refere à partícula porque ele está considerando esse corpo um ponto material. A velocidade inicial é de 3 metros por segundo. O tempo em que age essa força é de 10 segundos e a velocidade final é de 4 metros por segundo. O que eu quero determinar na letra A? A quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. Qual é a equação? Quantidade de movimento final vai ser a massa vezes a velocidade final. Substituindo os valores, a massa da partícula é 4, a velocidade final é 4, nós teremos que a quantidade de movimento final é de 16 kg vezes metros por segundo, certo? Agora vamos calcular a quantidade de movimento inicial, porque na letra A ele pede os dois. A quantidade de movimento inicial ela vai ser a massa vezes a velocidade inicial, sendo a massa da partícula 4 e a velocidade inicial 3. 3 vezes 4, 12. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser 12 kg vezes metros por segundo, certo? Agora, nós temos que pensar um pouquinho mais, porque na letra B, ele nos pede determine
o módulo da força, supondo-a constante, tá? Então, vamos pensar. A equação que eu teria seria que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Por quê? Porque a variação da quantidade de movimento eu consigo calcular, né, daqui da letra A, e o impulso eu posso substituir a equação força vezes variação do tempo. E aí eu encontro a força, certo? Bom, só que o que nós temos aqui de diferente? Que a variação da quantidade de movimento aqui é uma grandeza vetorial. Então, nós temos que lembrar que a partícula, ela primeiramente se movimenta horizontalmente para a direita. Então, aqui estaria a representação da direita. E após, ele teria, né, após a aplicação da força, né, a velocidade é verticalmente para baixo. Lembrando que a quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, tá? Bom, então quem é que vai ser a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento nesse vetor? Vai ser dado pela hipotenusa desse triângulo, tá? Lembrando que aqui em laranja nós temos a quantidade de movimento inicial, aqui nós temos a quantidade de movimento final e aqui nós temos a representação da variação da quantidade de movimento. Por quê? Aqui, a variação da quantidade de movimento não vai ser simplesmente a quantidade de movimento final menos a inicial, porque eles não estão indo, né? A quantidade de movimento, a velocidade, não se manteve na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Então, vamos lá, vamos calcular essa variação da quantidade de movimento. Lembrando da equação, né, que a gente tem da matemática, que é hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, ele se torna variação da quantidade de movimento ao quadrado igual a quantidade de movimento inicial ao quadrado mais a quantidade de movimento final ao quadrado. Substituindo os valores, então vai ser 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, o que se torna 144 mais 256. Então, a variação da quantidade de movimento ao quadrado é 400, mas nós precisamos tirar a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada, nós temos que a variação da quantidade de movimento é de 20 kg vezes metros por segundo. Bom, então nós podemos agora ir para resolver a letra B, que é determinar o módulo dessa força F. Então, com a equação impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando que o impulso é dado pela força vezes a variação do tempo. Substituindo os valores. A força é o que eu quero descobrir. O tempo nós já tiramos como dados aqui na letra A e é 10. E a variação da quantidade de movimento nós calculamos aqui e é de 20. Então, nós vamos ter 20 dividido por 10, teremos uma força de 2 newtons. Certo, pessoal? Então, o que nós temos aqui que cuidar? Que quantidade de movimento é um vetor e por isso que nós temos que fazer uma soma vetorial. Certo? Muito bem. Vamos para o segundo exercício, quando nós temos o exemplo de uma força variável sendo aplicada sobre um corpo. Então, vamos lá. Uma força F, cuja intensidade varia com o tempo, segundo o gráfico, né, abaixo, é aplicada a um corpo com 2 kg de uma massa e velocidade inicial de 5 metros por segundo. A força é aplicada na mesma direção e sentido da velocidade. Determine o módulo do impulso da força, prestem atenção, de 0 a 15, ou seja, em todo o intervalo de tempo, e a velocidade desse corpo no instante 15 segundos, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a letra A. O que nós temos na letra A? Nós queremos o impulso. O que nós sabemos? Que o impulso vai ser igual à área. Aqui nós temos um trapézio. Então, o impulso vai ser dado pela base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ó, base maior, base menor. Base maior vale 15, base menor vai de 0 até 8. E a nossa altura é 15. Vamos substituir aqui nos valores, ó. Base maior,
15, base menor 8, altura 15. Nós teremos aqui 23 vezes 15 dividido por 2, vai dar 345 dividido por 2, e encontraremos que o impulso, né, dado por essa força variável, será de 172,5 newtons vezes segundos. Agora, vamos resolver a letra B. Bom, na letra B, nós vamos ter o quê? Nós queremos a velocidade final. Então, nós vamos utilizar a equação, né, o teorema do impulso, que diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Vamos abrir essa equação. O impulso resultante, que é o que a gente encontrou aqui na letra A, vai ser dado pela massa, velocidade final, menos velocidade inicial. Substituindo os valores, impulso resultante da letra A, 172,5, a massa do corpo, ele me dá aqui, ó, e é de 2 kg. A velocidade final é o que eu quero descobrir, porque eu quero saber qual é a velocidade aqui no instante 15 segundos. A velocidade final, então, nós vamos descobrir, menos a velocidade inicial, que é 5. Esse 2 passa multiplicando para cá e para cá, né? Então, nós vamos ter 172,5 igual a 2 vezes a velocidade final, menos 10. Por quê? Porque esse 2 multiplica aqui e multiplica aqui. Vamos lá. Esse menos 10 passa para o lado e fica mais 10. Então, nós temos o valor de 2 vezes a velocidade final, vai ser igual a 182,5. Observe que eu troquei de lugar aqui, né, os dois lados. Isolando a velocidade final, como esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. E aí nós vamos ter que a velocidade final deste corpo, né, será de 91,25 metros por segundo, certo?